Oi, pessoal, vamos dar continuidade ao estudo do livro Missionários da Luz, de Francisco Cândido Xavier, o Médium, e o Espírito André Luiz. Nós estamos no capítulo 13, que fala sobre reencarnação, o caso da reencarnação do Segismundo, que vai ter como pais o Avelino e a Raquel, né, que são dois espíritos que estão reencarnados, né, duas pessoas já reencarnadas e que têm uma ligação muito grande com o Segismundo. Então nós estamos em curso esse processo reencarnatório, e o André Luiz estudando com o Alexandre, como nós temos visto, né, nos outros áudios, procurando mais elementos para o entendimento a respeito da reencarnação. Nós paramos aqui no trecho que fala aqui, né, o último parágrafo que a gente leu foi esse aqui, ó. O próprio Segismundo e o nosso irmão Herculano estão de posse dos informes a que nos reportamos, porque ninguém penetra num educandário para estágio mais ou menos longo sem finalidade específica e sem conhecimento dos estatutos a que deve obedecer. Aqui eles estão falando da forma do Segismundo, da programação dele geral, né? O Segismundo não é um espírito assim de uma condição inferior, é um espírito de uma condição melhor. Inclusive ele é responsável por uma atividade já no plano espiritual, né? Um local de socorro nas cercanias da Terra, né? Nas zonas umbralinas. Ele tem já uma posição de algum destaque já conquistado, embora na última encarnação ele tenha assassinado o que agora será o pai dele, né? Então, mas é um espírito em queda, né? Que a gente fala, é um espírito com uma condição boa, tinha uma condição boa, mas um espírito que caiu. Então ele vem nessa condição, ele vem tentando se reerguer, né? Mas é um espírito já de uma condição cultural diferente, de uma condição intelectual diferente, com possibilidades boas de realização. Então, nesse caso, como a gente está vendo, não se vem sem a pessoa ter a posse, né, dos estatutos, do como vai funcionar, né? Ele vem com as informações necessárias a respeito da reencarnação dele. E até na medida do possível ele participa, né, dessa programação reencarnatória, né? Então o Alexandre está explicando para o André Luiz, né, que o Segismundo e também o Herculano, que é o espírito protetor, é o que mais está trabalhando pela reencarnação do Segismundo. Então eles têm a posse, né, de como é que vai ser a forma dele, né? Nós já estudamos isso em outros áudios, né? Embora isso não signifique fatalismo. Então a gente estava vendo, né? O Alexandre até fala assim, olha, muita gente confunde plano construtivo com fatalismo. Ou seja, aquela programação, aquela elaboração, aquele planejamento com fatalismo. Não é, né? Tudo vai depender dos vários fatores que vierem influenciar, inclusive do próprio Segismundo. Nós podemos programar uma reencarnação, mas não quer dizer que vai ser uma fatalidade, que as coisas vão ocorrer fatalmente. Não. Muitas mudanças podem acontecer nesse intercurso, tá? Durante a existência dele, mesmo durante a reencarnação, se ele ajuda mais ou menos, se ele colabora, tudo isso vai interferir, tá? Aí continuando, né, nesse ponto, o mentor generoso fez ligeiro intervalo e continuou em seguida. Os contornos anatômicos da forma física, disformes ou perfeitos, longilíneos ou brevilíneos, belos ou feios, fazem parte dos estatutos educativos, né? Então, olha só. A gente falou já, a gente já conversou a respeito dos vários fatores que vão influenciar na forma física, né? Só relembrando rapidamente o molde mental da mãe,
imaginando o filho, é uma força atuante. A gente já viu que aquilo que foi elaborado pelos construtores espirituais é também um fator determinante. O próprio pensamento do Segismundo é também das pessoas, parentes próximos, aqueles que convivem mais, têm uma ligação maior com a família, também é importante, tá? Então, olha, vários fatores, além, é claro, das questões genéticas, mais mecânicas ali, né, das heranças, da hereditariedade ali, que também vai ter a sua função, né? Mas aqui o Alexandre está dizendo, olha, os contornos anatômicos da forma física, se vai ser disforme ou não, se vai ser grande ou pequeno, né? Alto, baixo, bonito, feio, fazem parte dos estatutos educativos. Então isso aí depende muito do que foi elaborado em termos educativos. Se vai ter algum defeito físico ou não, se vai ser bonito, feio. Vai depender muito desses fatores educativos, não é? O que ele precisa, o que essa pessoa precisa nessa encarnação, conforme a programação que for estabelecida, né? Pelo menos aqui no caso do Segismundo, que não é uma reencarnação comum, é uma reencarnação já de alguém, né, que vem com um trabalho específico, que vem com uma necessidade específica, precisa de um plano mais elaborado, né? Não é um espírito comum, tá? Aí ele continua aqui, né? Em geral, a reencarnação sistemática é sempre um curso laborioso de trabalho contra os defeitos morais pré-existentes nas lições e conflitos presentes. Então, olha só. Em geral, a reencarnação sistemática é sempre um curso laborioso de trabalho contra os defeitos morais pré-existentes, né? Então, o grande enfoque da nossa vida é a melhoria moral. Esse é o grande objeto de programa, de planejamento dos espíritos amigos. O foco é esse, a melhoria moral. Não é apenas, não é nos agradar ou não, né? Chamar a atenção das pessoas ou não. Não, vai depender de cada planejamento, do que a gente vem fazer aqui na Terra. Mas o objetivo é aperfeiçoamento moral, né? Os conflitos que a gente viva do passado, as necessidades do presente, esse é o grande objetivo, tá? É lógico que, dependendo da profissão, dependendo do nosso planejamento, nós teremos um impacto na sociedade, nós teremos um impacto, e aí que a gente vê a divisão basicamente os dois tipos de reencarnação, né? Aquela reencarnação apenas com propósitos evolutivos, que é o tipo simples de reencarnação, por mais que seja propósito evolutivo, mas é o tipo simples de reencarnação. Peraí, Alexandre, mas o que tem de mais complexo aí? Já que nosso objetivo não é evoluir, então esse propósito de evolução não seria o mais importante? Não. Nós estamos evoluindo sim. Mas o segundo tipo de reencarnação que eles falam, que é o mais elaborado, que é o tipo dessa do Segismundo, tá? Que é aquele que tem um impacto na sociedade. Ou seja, ele não está apenas no esforço evolutivo dele. Tá? Começa a valer também a necessidade da sociedade. Por quê? Porque todo mundo que vai desenvolvendo possibilidades, conhecimentos, né? Habilidades, todo esse que vai desenvolvendo esses instrumentos, ele começa a ser muito importante também para a sociedade. Então entra na classificação do tipo mais elaborado de reencarnação. Então pode ser que ele precise ser mais bonito, pode ser que precise chamar atenção por causa de uma coisa ou de outra, vai ser apresentador de alguma coisa, não sei. Mas cada planejamento tem lá suas características, né, que vão facilitar
aquele trabalho que a pessoa vai fazer, aquela atividade que ela vai desenvolver, não é? Então, tem aquilo que a gente vai precisar para a evolução moral, para vencermos certos problemas do passado, para superarmos, né, e nos prevenirmos de alguma forma com relação a essa nova encarnação. A gente já viu que a questão da beleza é um dos maiores motivos de queda, né? E que espíritos mais preparados, eles costumam pedir corpos não muito belos, corpos mais apagados. Por quê? Porque eles, como diz o espírito, né, que estava explicando para o André Luiz, né, acho que é o Manassés, se não me engano, né? Porque senão eles seriam esmagados pela inveja, né? Ou seriam tentados, né? Seriam tentados para um lado mais sensual, por exemplo, seriam arrastados, né, para uma situação mais irregular pela massa, pela população, né? Inclusive o Manassés ele coloca, né, que esses espíritos de uma condição melhor, eles viessem com a beleza da alma que eles possuem, eles seriam estraçalhados pela inveja dos demais espíritos reencarnados aqui na Terra, né? A inveja gratuita, né? Entre outros fatores. Então é interessante isso, né? Por isso que eles pedem um corpo mais apagado, para que possa atenuar o seu magnetismo pessoal, né? Para que possa atenuar o seu magnetismo pessoal. E aqui na Terra a gente esquece tanto disso, que a gente acaba fazendo o contrário, né? A gente quer aumentar o magnetismo pessoal, né? Normalmente se quer aumentar o seu magnetismo pessoal, né? Quando percebe que tem lá uma orelha de abano, ou tem um seio pequeno, ou tem um probleminha aqui, outro ali, aí já quer, né? Mulheres e homens aí querem, né, mudar nariz, orelha e assim por diante, no sentido de ficar mais bonito e chamar mais atenção, ou seja, aumentar o seu magnetismo pessoal, que é tudo que os espíritos superiores procuram não fazer. Interessante, né? Como que a nossa mentalidade muda aqui na Terra e a gente acaba se preocupando mais com a forma do que com o fundo, mais com a forma do que com a essência, que é a necessidade espiritual, né? Mas continuando aqui, pormenores anatômicos imperfeitos, circunstâncias adversas, ambientes hostis, constituem, na maioria das vezes, os melhores lugares de aprendizado e redenção para aqueles que renascem. Aqui é o que a gente estava falando. Certos pormenores anatômicos imperfeitos. É o que eu estava dizendo, às vezes um nariz muito grande, ou uma orelha de abano, ou qualquer outro probleminha lá que a gente tem, a perna meio torta, ou, né? Tendência a guardar mais gordura em certa parte localizada do corpo, tal. Circunstâncias adversas, ambientes hostis, né? Então, problemas na gestação, problemas na família, ambiente hostil, circunstâncias adversas, tudo contrário, né? Desde o começo e ao longo da vida, constitui, na maioria das vezes, os melhores lugares de aprendizado e redenção para aqueles que renascem. Né? Então, né, os espíritos de luz, e mesmo os espíritos mais necessitados, né, aqui no caso de redenção, aqueles que precisam de maior cota de evolução, né, esses problemas, essas adversidades, o ambiente hostil, isso aí tudo é motivo de melhoria, de aprendizado para aqueles que renascem, né? Então a gente interpreta como algo ruim,
Aliás, a gente interpreta as dificuldades como sempre, como se elas fossem algo ruim, mas as dificuldades elas fazem parte do organograma da evolução. São necessidades de evolução. Não são anomalias na vida. Fazem parte da vida, fazem parte da estruturação da nossa melhoria, né? Então é uma questão de interpretação nossa, que a gente acha que é uma coisa ruim, mas é uma coisa boa, né? Por isso, o mapa de provas úteis é organizado com antecedência, como o caderno de apontamentos dos aprendizes nas escolas comuns, né? Por isso que o mapa de provas úteis, seja um espírito mais evoluído, um espírito menos evoluído, ambos terão lá o seu mapa de provas, o seu cronograma de provações, de dificuldades, de tarefas. A questão é que aquele menos evoluído, você terá algo um pouco mais voltado para ele, menos o impacto na sociedade, né? Mas ele pode até não saber exatamente a respeito desse mapa, a respeito desse cronograma de serviço, de provações, ele pode não saber. Por quê? Porque ele não tem ainda muita condição de ter acesso muito às informações, à verdade. Até porque ele precisa melhorar em termos emocionais, né? Os espíritos não dão a verdade para aquele que não possa ter acesso à verdade. Até os espíritos dizem, né, que muitas vezes nós somos possuídos pelas emoções. Nós não possuímos as emoções, somos possuídos por elas. Então, se eles nos dão a verdade absoluta, a verdade total a respeito de nós, nós não sabemos lidar emocionalmente com isso. Por isso que eles vão falando, eles vão nos conduzindo às provas, às necessidades de uma forma progressiva, e nós vamos sabendo só à medida que nós vamos passando por aquilo, né? Agora, o espírito mais elevado, o espírito com uma condição melhor, ele participa inclusive da elaboração das provas. Ele opina, ele pede, ele quer, né? E ele é atendido muitas vezes nas necessidades dele, o que ele opina, o que ele vem a pedir, né? Em vista disso, o mapa alusivo a Segismundo está devidamente traçado, levando-se em conta a cooperação fisiológica dos pais, né? Então, levando-se em conta o mapa dele, o mapa do Segismundo está traçado. O Herculano, que é o espírito aí, responsável pelo Segismundo, ele tem lá todos os informes a respeito da vida, como é que vai ser a vida do Segismundo em linhas gerais, o que eles programaram, né? Levando-se em conta a cooperação fisiológica dos pais. Quer dizer, o aspecto orgânico, hereditário, né? Fisiologia dos pais. É o primeiro aspecto aí que eles estão contando para o renascimento, né? A paisagem doméstica. Quer dizer, qual é o clima doméstico, quais são as possibilidades domésticas da família ali do Avelino e da Raquel, né, que serão seus pais, tá? Então isso também estão levando em conta. E o concurso fraterno que lhe será prestado por inúmeros amigos daqui. Então faz parte também desse mapa de provações, mas também de auxílio que ele vai receber, a parte hereditária dos pais, a paisagem doméstica e o concurso fraterno que inúmeros amigos prestarão para ele, né? Gente, às vezes as provações são grandes, mas a ajuda também é muito grande, porque Deus não nos deixa desamparados perante as nossas provas. Nos dá as provas para que passemos, mas também nos dá muita ajuda. Só que ninguém poderá fazer por nós o que é o nosso dever. Ou seja, então nós é que teremos que viver a nossa vida, passarmos pelo que tivermos que passar, sentir o que tivermos que sentir, pensar o que tivermos que pensar. Nós é que teremos que fazer esse trabalho. Embora algumas pessoas possam nos ajudar
de modo a sentirmos de uma forma melhor, a pensarmos de uma forma melhor, a vivermos de um modo melhor, né? Mas nós é que teremos que fazer esse transcurso, né? Imagine, pois, o nosso amigo voltando a uma escola que é a Terra. Assim, procedendo, alimenta um propósito que é o da aquisição de valores novos. Ora, para realizá-lo, terá de submeter-se às regras do educandário, renunciando até certo ponto à grande liberdade de que dispõe em nosso meio. Tá? Então, o Segismundo, né, logicamente, ele está voltando à Terra, né, é uma escola, e ele vai ter que entrar, ele alimenta o propósito, que é o da aquisição de valores novos, né? Então ele quer angariar valores novos, quer mudar o que precisa mudar, aprender o que precisa aprender, ele quer angariar uma situação melhor aqui na Terra, adquirindo valores novos, né? Mudar hábitos, sentimentos, pensamentos, relacionamentos, tá? Só que para realizar isso, ele terá de submeter às regras do educandário. As regras aqui da vida na Terra, né? Ele terá que se submeter às regras da matéria, do corpo pesado aqui que nós utilizamos, como é que é o nosso clima aqui no planeta, o clima emocional, o clima moral, o clima material, né? Nós teremos que nos submeter à vida da matéria, à vida material, à vida familiar, à cidade onde a gente vive, né? Nós teremos que nos adaptar a essa vivência, renunciando até certo ponto à grande liberdade de que dispõe em nosso meio. Tá? Então isso aqui é muito importante, porque para o espírito reencarnar, ele precisará renunciar até certo ponto à grande liberdade que ele dispõe no plano espiritual. E aí, pessoal, tanto espíritos que estão numa região boa, quanto espíritos que estão numa região inferior. Tá? Lógico que vai depender da condição em que ele esteja. Por exemplo, na região inferior. Às vezes o estado da pessoa de tanta debilidade, de tanta necessidade, que ele não tem quase que essa liberdade que a gente está falando. Mas a gente encontra muitos espíritos que temem reencarnar, estão numa região inferior de sofrimento, estão eles mesmos sofrendo, mas muitas vezes não querem reencarnar, porque não querem perder a liberdade que eles têm na vida espiritual. Liberdade de ir e vir, embora eles não possam ir para qualquer lugar, né? Mas eles têm uma liberdade de deslocamento, de adentrar ambientes e situações que nós aqui materialmente não temos, obviamente, né? Por causa do corpo espiritual deles, que é diferente do nosso corpo material, né? Então eles têm acesso a um conjunto de informações que nós não temos tido também, nós não temos também aqui. Então eles usufruem, mesmo numa condição inferior, eles também usufruem de uma liberdade que nós não temos aqui, em absoluto, né? Tá? E o espírito superior também, e muito mais. Né? Muito mais. Quanto mais elevado, mais ele tem liberdade no plano espiritual. Né? Liberdade de pensar, de sentir, de enxergar as coisas, né? De discernir, de conhecer o passado, de ir para qualquer lugar, né? Ou para muitos lugares de uma forma muito rápida. Então é diferente da gente aqui, que é tudo mais lento, tudo mais limitado, né? Então, para ele conseguir reencarnar e angariar novos valores nesse educandário material que ele vai entrar, ele precisa, de certo modo, renunciar a essa possibilidade que ele está vivendo no plano espiritual. Embora ele esteja
com uma liberdade maior, por exemplo, se ele está numa condição inferior, pode até ser um espírito classificado como obsessor, por exemplo, né? Está tendo uma atividade de vingança e tal, ele tem uma grande liberdade para agir, mas de que está adiantando essa liberdade se ele está angariando mais dívidas para ele mesmo? Né? Paulo de Tarso, certa vez, ele escreveu nas suas epístolas, né? Quando ele estava preso, ele escreveu: em cadeias, mas livre. Ele estava preso, mas livre espiritualmente. Porque ele não estava preso ao erro. Ele estava preso por motivos apenas religiosos, né? Por causa a pedido dos judeus que estavam contra ele, né? Porque ele já estava seguindo Cristo, né? Adotando uma atitude cristã, e então ele estava preso. Só que ele colocou a diferença de você estar preso fisicamente e você estar preso espiritualmente, em cadeias, mas livre. Ou seja, a gente pode estar preso a um corpo físico, perde aquela liberdade do espírito que a gente tinha, né? Mas a gente está livre espiritualmente, está livre porque nós estamos fazendo aquilo que precisamos fazer para a nossa libertação, que é a libertação do erro, a libertação do mal, do ódio, do passado que nos aflige. Então nós estamos caminhando resolutamente para a nossa libertação definitiva, a nossa libertação real. Tem muitos espíritos que preferem ficar milênios no plano espiritual, usufruindo dessa liberdade nas regiões inferiores, buscando o poder, buscando o prazer e a dominação, usufruindo dessa liberdade, mas presos ao erro. Essa é a diferença, presos ao erro, que os faz perder um longo tempo, né? E depois ter que fazer um longo trajeto de retorno. E aí eles fogem cada vez mais de reencarnar, porque cada vez mais o retorno se prenuncia difícil, né? E aí eles querem postergar, eles querem protelar o seu retorno, né? A busca de evolução, de elevação, né? Então, tem essas questões aí que a gente precisa lembrar, né? A respeito aí do que o André Luiz está falando, que o Alexandre está explicando para ele, né? Então a gente reencarna, nós temos que nos submeter às regras do educandário, né? É difícil, a gente tem falado para vocês, não é fácil esse processo de ajustamento do espírito à matéria, do espírito ao corpo, do espírito à sociedade, né? As necessidades aqui da vida material, isso tudo é bem difícil, pessoal. Tá? É um processo delicado. É um processo delicado, tanto para espíritos elevados quanto para espíritos necessitados. Esse ajustamento à vida material aqui não é fácil. Todos nós passamos por dificuldades em certas fases do nosso desenvolvimento psíquico e orgânico, né? Mas é possível, né? E nós vamos conseguindo conforme nós tenhamos boa vontade e ajuda daqueles que nos amam, né? Tanto materialmente quanto espiritualmente. Mas não é fácil, não. É um desafio para qualquer pessoa, né? Só que a Joana de Ângeles nos diz que isso é uma das definições dela de felicidade. É sabermos, felicidade aqui na Terra, né? É sabermos ajustar o ego com o self. Sabermos ajustar o ego, harmonizar o ego com o self. Harmonizar as necessidades espirituais com as necessidades materiais. O mundo de dentro com o mundo de fora. Ela chama isso de felicidade. A felicidade possível para nós aqui na Terra é resultante dessa harmonização, do bom ajustamento entre as necessidades espirituais e materiais, né? A gente acaba tendo uma vivência que ela denomina como sendo felicidade, tá?
Embora a felicidade não seja desse mundo, a felicidade é absoluta, né, pessoal? Mas há que se viver uma felicidade relativa, a felicidade possível. Há que se viver, há que se buscar isso. E como que é isso? Através da busca dessa harmonização, né? Da vivência do espírito com a vida material. Tá? Aí o André Luiz coloca aqui, né? Não poderíamos, porém, indaguei, André Luiz indagou, né? Intitular semelhante prova de destino fixado. Não poderíamos, porém, intitular semelhante prova de destino fixado, entre aspas, destino fixado? Ele pergunta para o Alexandre, né? Quer dizer, tá bom, Alexandre, eu estou entendendo aqui que você está falando, né, dessa elaboração, do planejamento, das provas que nós teremos que passar, físicas, familiares, emocionais, afetivas, tal. A gente não pode dizer então que isso é o destino fixado? Vai ser o nosso destino? Né? Então, assim, o caso aqui que o Alexandre e o André Luiz estão debatendo aqui, o André Luiz está perguntando, é a respeito dessa fatalidade, livre-arbítrio, né? Até que ponto essa fixação é o que vai acontecer ou não, e o Alexandre está relativizando isso. O Alexandre está falando que não é bem assim, aquilo não é um destino fixado, não é uma fatalidade. Né? Tem muita coisa aí que vai oscilar, que vai mudar, vai depender de nós no intercurso da encarnação. Vamos ver a resposta do Alexandre. Né? O instrutor aduziu com paciência: não incida no erro de muita gente. Isto implicaria obrigatoriedade de conduta espiritual. Então olha o que ele está dizendo, ó, isso é um erro de muita gente, essa confusão, André. Chamar essas provas de destino fixado, isso implicaria obrigatoriedade de conduta espiritual. Né? E diante desse planejamento, nós podemos, conforme a nossa conduta, podemos alterar muitas coisas, né? Você fez um planejamento para ser médium, para trabalhar com a mediunidade, chega aqui e você não quer mais trabalhar com a mediunidade. Né? Pode acontecer? Pode. Da pessoa não querer e não trabalhar. Ah, mas vai ser o melhor para ela? Provavelmente não. Ainda mais se ela planejou, se preparou e tudo mais, estruturou a vida dela, levando em conta a mediunidade, chega aqui, ela não resolve não trabalhar com a mediunidade, é uma opção que ela tem. Não é uma coisa fatal na vida dela que vai ter que fazer. Mas não existe essa obrigatoriedade de conduta espiritual. Os espíritos não vão obrigá-la a fazer isso. Não é? Até porque para trabalhar com isso precisa de uma boa vontade, precisa do empenho, que é fruto do nosso entendimento, discernimento, vontade. É um ato deliberado nosso, não é uma obrigação. Né? Agora, o Alexandre está dizendo que, né, isso não é um destino fixado. Né? Vamos ver a continuidade da resposta. Naturalmente, a criatura renasce com independência relativa e, por vezes, subordinada a certas condições mais ásperas, em virtude das finalidades educativas. Mas semelhante imperativo não suprime, em caso algum, o impulso livre da alma, no sentido de elevação, estacionamento ou queda em situações mais baixas. Então, o fato da pessoa planejar, ou dos espíritos amigos planejarem para ela, com a ajuda dela ou não, fazendo o planejamento ali, né, que deverá ser executado conforme foi planejado, de boa vontade e tal. Mas a pessoa, ela, por mais que sejam ásperas as provas que ela tenha de passar, em caso algum, suprime o impulso livre da alma, no sentido de elevar-se ou estacionar ou cair em situações mais baixas.
Por quê? Embora a gente esteja cumprindo, por exemplo, uma questão física, um problema físico, uma certa doença, que vai gerar um desassossego na pessoa, né? Em caso algum, aquilo vai tirar dela a escolha do que ela vai fazer com aquilo. Aí que está a liberdade dela. O que ela vai fazer com aquilo? Não é? Ela vai aproveitar no sentido da elevação? Ela vai estacionar? Ela vai cair em situações mais baixas? Vai depender de como ela vai agir perante aquilo que foi programado e aquilo que está sendo executado. Né? Então, tem certas situações que a gente planejou, elas vão se cumprir expiatoriamente, né? Que geralmente é no corpo, certas situações que a gente passará, mas a gente sempre tem a liberdade de como a gente vai passar por aquilo. Como a gente vai reagir àquilo. A gente vai aproveitar ou não. Aí que entra o nosso livre-arbítrio, né? Aí que entra o nosso livre-arbítrio. E tem aquela história, né? Você foi programado lá, você perdeu um braço, mas de repente você está numa situação boa, né? De melhoria, de aproveitamento e tal. E ao invés de perder um braço, você perde um dedo. Depende do caso. É difícil a gente falar porque as possibilidades são infinitas aí, dependendo de cada situação, de cada necessidade da pessoa, né? Então vamos ver o que mais aqui. Existe um programa de tarefas edificantes a serem cumpridas por aquele que reencarna, onde os dirigentes da alma fixam a cota aproximada de valores eternos que o reencarnante é suscetível de adquirir na existência transitória. Então, os espíritos que coordenam a nossa vida, que nos orientam, eles fazem um programa de tarefas edificantes, que vão ser boas para nós, né? Que é a serem cumpridas. A serem cumpridas, né? É como você vai fazer uma academia, então olha, você vai fazer esse exercício, aquele outro, abdominal, não sei o que, né? Bicicleta, esteira, tantos minutos de um, de outro, né? E você pode ganhar um montante ali de benefícios. Vai queimar a gordurinha aqui, você vai ficar mais bonitinho ali e tal. Então aqui falando, transpondo aqui para o espiritual, né? Nós temos esse programa edificante a ser cumprido, que é composto de provas, né? De tolerância, de paciência, de compreensão, de renúncia, né? De amor. Isso tudo nós podemos conquistar determinadas possibilidades, né? Então, coisas que a gente passa, problemas, perdas, né? Transtornos, adversidades, e a gente pode extrair certos valores. Então, isso os espíritos eles já preveem. Ó, você vai passar por tal e tal coisas, mas você pode retirar disso certos valores, tal e tal valor. Os valores eternos. Você vai adquirir paciência. Você já errou muito pela falta de paciência. Então você vai adquirir paciência, né? Através desse tipo de provas aqui. Dificuldades afetivas, físicas, emocionais, tal. Você vai, financeiras, você vai adquirir certos valores aí eternos, né? A gente extrai dessas provas aí, esses valores, que é o que interessa para a vida imortal, né? Certo? E o espírito que torna a esfera de carne pode melhorar essa cota de valores, ultrapassando a previsão superior, pelo esforço próprio intensivo, ou distanciar-se dela, enterrando-se ainda mais nos débitos para com o próximo,
menosprezando as santas oportunidades que lhe foram conferidas. Então, diante desse montante de provas aí que nós vamos passar, que era para nós extrairmos as cotas de valores eternos como resultado final, né? Então, nós podemos até ultrapassar essa aquisição de valores eternos, mais do que o previsto. Nós podemos angariar mais do que os espíritos superiores imaginavam que a gente conseguiria. Por causa da nossa boa vontade, do nosso empenho, que por algum motivo, por decisão nossa, por deliberação nossa, nós resolvemos nos empenhar bastante. Os espíritos até acharam que a gente ia ter mais dificuldade e de repente a gente se envolveu tanto com a coisa boa que a gente acabou até ultrapassando a previsão. Pode acontecer? Pode acontecer. Não é? Pelo esforço próprio intensivo. Tá? Então você adquire mais do que eles esperavam, o que é uma coisa excelente. Né? Ou você pode distanciar-se daquela cota de valores eternos, não angariando aquilo que havia sido previsto, pelo contrário, se enterrando-se mais ainda nos débitos. Por quê? Porque toda a prova que vinha revolta, vinha indiferença, descaso, menosprezo, né? E a pessoa de prova em prova, de queda em queda, de erro em erro, foi perdendo as várias possibilidades que ela tinha para a aquisição dos valores eternos. Né? Então isso também pode ocorrer. Aí que está, é deliberação interna. É deliberação interna. É o que cada um resolve fazer da própria vida. Né? É o que cada um resolve fazer. Então isso, pessoal, não é o destino fixado, né? Não foram os espíritos que fixaram o meu destino de sofrer. É o que eu estou extraindo das provas que foram elaboradas. O meu livre-arbítrio, é o meu uso do livre-arbítrio. Como que eu estou reagindo a essas provas? Né? Como é que eu estou pensando a respeito disso? Como é que eu estou reagindo emocionalmente a tudo isso? Isso é escolha pura, é livre-arbítrio. Duas pessoas diferentes podem ter reações totalmente diferentes, porque elegeram reações diferentes, elegeram modos diferentes de lidar com certa situação. Por isso que é sempre imprevisível. Por mais que os espíritos esperem tal ou qual retorno, né, é sempre imprevisível, porque vai depender de uma deliberação nossa. Vai depender de uma escolha nossa. A cada dia, cada instante, né, em que nós vamos mostrar o que nós queremos para nós. Tá? Muito bem, pessoal, vamos dar uma paradinha por aqui. Aí no próximo áudio a gente continua no estudo desse livro, tá bom? Que Deus abençoe a todos.